Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TORD11, o TORD11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele? Você sabe qual o setor, o segmento em que ele investe? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se membro do canal. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram, ou também você consegue ter acesso antecipado a vídeos. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, o Leonardo, o Bruno e o Paulo. Nós temos uma outra ambição, até o final do ano, a gente pretende tirar uma certificação CEA. A gente quer ver se consegue se tornar um profissional do mercado. Com essa certificação, a gente vai poder até fazer indicação de ativos. Então, se vocês quiserem nos ajudar, faça-nos uma doação para o e-mail, para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. A gente faz, eu estou fazendo, serviços de consultoria, estruturação de carteira, ajuda nesse tipo de situação, tá? Se vocês tiverem interesse, mande um e-mail para o canal que a gente explica melhor. Gostaria de agradecer imensamente a Mônica. Acredito que foi uma doação que ela fez para o canal aí, um valor bem interessante. Obrigado mesmo, viu, Mônica? Muito obrigado. E ela escreveu simplesmente obrigada. Eu que tenho que agradecer e saibam que esses apoios vão facilitar muito a gente aí. Esse fundo imobiliário é um fundo híbrido. Ele foi lançado em abril de 2020, base 10. R Capital é a gestora, eles eram da Hectare e mudou. Mandato híbrido e tem uma liquidez de 756 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,30 e conta atualmente com 35 mil cotas. Esse fundo ele está bem depreciado, sendo negociado a um PVP de 0,67, mas na minha humilde opinião esse PVP não está tão alto assim. Daqui a pouco eu tento explicar melhor isso aí. Então esse fundo conta com patrimônio de 471 milhões e o mercado está disposto a pagar 314 milhões. Então vamos lá, esse é um fundo de base 10. Só que aqui ele está dizendo que as suas cotas valem R$13. Podem valer R$13? Podem. Pode ser que valha. O que aconteceu para esse fundo, as suas cotas valerem tanto? Eles fizeram investimento na própria casa, no fundo da própria casa, o Serra Verde, e eles compraram esse fundo, entre aspas, por um e pouco, e hoje o fundo vale R$7, R$8. E aí, com essa expressiva valorização, as cotas do fundo ficaram infladas. Então, assim, quando esse fundo, um tempo atrás, estava começando a ficar com ágio acima do valor, o máximo que eu acho que seria interessante pagar, mesmo ele dizendo que vale 13, seria no máximo R$11. Então hoje a ideia é a mesma, só que agora, para mim, eu não tomo ele por base desses R$13, eu tomo por base por 10. Mas a MU, ele tem um ativo lá dentro e tal, tá, beleza. Vendeu esse ativo, o dinheiro veio realmente para o fundo? O lucro veio realmente para o fundo? Aí eu acho interessante, mas enquanto isso não for feito, eu considero que o fundo é um fundo de base 10. Então ele tá, na minha opinião, não com 0,67, sim com 0,90. Ele tá ali pouco mais de 10% depreciado. Então cuidado se não achar que o fundo está extremamente barato, extremamente descontado. Na minha opinião, ele continua valendo 10, no máximo que eu pagaria era 11. Tá? Enquanto essa venda não for feita, porque pode ser que ela nunca seja feita. Então, teoricamente, ele nunca vai valer 13. A minha ideia é mais ou menos essa. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta ali com 100 mil cotistas. Nesse próximo slide aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado. Atualmente, R$ 8,96 no momento que eu gravo esse vídeo. Agora, em março, ele atingiu R$ 8,75 e a máxima foi R$ 11,20 no último ano aí. Então, o que a gente observa? Vamos traçar a linha dos R$10, que na minha opinião seria o mais justo aí do PL do fundo. E esse fundo vem a mercado na época, por ser da Hectare a gestora. Era uma gestora que na época todo mundo amava. Esse fundo rapidamente atinge um ágio de 20%, sem lógica isso. Chega a ser negociado com R$12. Fica mais ou menos estabilizado entre 11 e 10,70. Depois esse fundo atinge um novo pico aqui, ó, mais ou menos 13 e pouco. Isso em novembro de 2020.
E após isso, como todo o mercado, o fundo recua. E aí ele fica lateralizado durante um período aqui, ó, próximo aos R$10, mês 7, mês 10 de 2021, mas ele não consegue segurar como todo o mercado ele cai. Então, novembro ele caiu um pouco, tá? Chegou próximo aos R$9, recupera-se, mas agora em março ele caiu novamente aí, abaixo dos R$9 agora. Vamos à frente aí. O que eu tenho a dizer sobre esse fundo, sobre o Hectare, sobre o DEVA, sobre o RPR, sobre qualquer fundo de papel e, na verdade, sobre qualquer fundo de tijolo? O pessoal que investe em fundos imobiliários, o grosso desse pessoal, ele é movido por rendimentos. Se você observar aqui, ó, neste momento, não importa o risco que o fundo possua, para mim, o fundo é o mesmo. Assim, teve movimentos que a gestora fez que, na minha opinião, quem sou eu? Não sou especialista, não sou analista, não sou uma pessoa com altíssimo conhecimento. Na minha opinião, eu acho que a gestora não deveria ter feito neste momento os movimentos. Dentro do relatório gerencial, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. A gestora vai investir ou vai atuar da forma que achar melhor. Mas esse fundo aqui, no início da sua concepção, ele não tinha concentração que eu vou mostrar que ele tem lá dentro. Então, o que acontece? Enquanto o fundo estava pagando entre 10, 15 até 20 centavos, ele era tido como um bom fundo. Só que assim, ele era arriscado, é a mesma gestora, é a mesma situação, ele já era arriscado na época. E aí, como acontece? Não necessariamente somente por culpa do gestor, tá? Que aqui, na minha opinião, tem um pouco de culpa. Mas como ocorre a queda dos rendimentos, aí o fundo passa a ser um péssimo fundo. Então assim, ó, DEVA, Hectare, Versalhes, mas aí a gente vai para outras gestoras também, que esses aí eu tô falando do mesmo conglomerado. Isso é horrível, esses fundos serem do mesmo conglomerado. Mas aí você vai para outros setores aí, os rendimentos têm caído também. Ah, Mu, mas tem fundo que está subindo, tá? Mas esses fundos que estão subindo são fundos que ou fizeram uma movimentação interna e mudaram os seus indexadores, ou são fundos que estão surfando agora um novo indexador. Enfim, não vou me alongar muito, mas o ponto é que o fundo não está se sustentando e não está conseguindo entregar igual ele entregava. Ainda mais com essa última entrega de 6 centavos, o mercado está chateado, o mercado quer renda, quer rendimento, quer entrega de dividendos. Como ele caiu, lógico que as cotas vão cair. Eu falei recentemente, e eu sou capaz até de apostar. Eu duvido que se esse fundo ficar 3, 4 meses entregando 15, 20 centavos, se ele não volta a ser um queridinho e não volta a ser um ótimo fundo. O pessoal não tem memória. O pessoal, sabe, enquanto ele tá nas altas, ele é o melhor. Agora que ele tá na baixa, ele é o pior. Ele, pra mim, continua sendo o mesmo de sempre. Teve algumas mudanças internas, e aí eu concordo, mas ele continua com... Assim, o que eu quero dizer é que ele continua sendo arriscado como sempre. Ele não era o melhor, mas agora ele não é o pior por causa disso, na minha humilde opinião. Então esse fundo já passou por 5 subscrições, a última ocorreu em abril e maio do ano passado aqui, e aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então, olha, o fundo ficou um tempo aqui meio que lateralizado nas suas entregas, né? 7, 8, 7, 9. E aí ele despontou aqui com 20 centavos, mas aí ele volta, entre aspas, para a normalidade. 8, 8, 8, 8, 8 e pimba! 6 centavos agora. No dia 7 de abril, para pagar no dia 14 de abril, que é a data de hoje que eu estou gravando o vídeo, tá? Ele anuncia apenas 6 centavos. Como a cotação estava em 9,18, tá dando um yield de 0,65. Mas quem tem esse fundo aqui na base 10, tá dando um yield até menor, né? De 0,6. Então, é um baixo yield pelo risco que o fundo proporciona. Amor, por causa disso eu devo sair do fundo e devo me desposicionar? Ora, não sei dizer. Eu não sei se você deve sair, se você deve comprar, se você deve ficar. O objetivo do meu canal e dos meus vídeos jamais é induzir você a tomar alguma atitude. É facilitar, ao invés de você ter que abrir lá o relatório e tudo, eu tento trazer aqui mastigadinho e a partir do meu ponto de vista, tentar facilitar para que você faça a sua tomada de decisão. O que eu tenho cada vez reforçado mais nos meus vídeos recentes é o seguinte: eu não estou nem aí se você vai comprar um ativo, eu não estou nem aí se você vai vender o ativo, eu não estou nem aí. Se você quiser assumir um prejuízo e vender um ativo no prejuízo, problema seu, é você que está levando o prejuízo. Eu não estou nem aí, não dou a mínima. A única coisa que eu peço, né, é que seja consciente. Não seja massa de manobra. Não seja manada. Não faça as coisas porque a maioria está fazendo. Não necessariamente a cota de um fundo cair
significa que ele perdeu o fundamento e ele ficou ruim. Enfim, não vou ficar me alongando muito sobre esses assuntos, não. Então, essa é a última entrega do fundo e o acumulado dele é de 11,95%. Vamos à frente aí. Alguns institucionais possuem posição no fundo. O Iridium tem 20% das cotas do fundo, é uma posição bem alta. E aí os demais aí são com pouca expressão a quantidade de cotas. O MATV, o MFI, o MOR, o Kiri. Tá? Vamos à frente aqui. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo. E aqui ele fala com defasagem, né? Então assim, ó, o fundo distribuiu 8 centavos lá em fevereiro para entregar em março. No mês, todos os ativos pagaram as obrigações conforme o previsto. Então, estava adimplente, tá? Sobre essas movimentações, eu prefiro ver dentro do relatório gerencial. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma olhada aqui. Isso aqui é interessante, ó. Seguindo as revisões de pré-auditoria, a equipe de gestão alterou o procedimento no reconhecimento da receita de juros, correção monetária mensal e amortização. Como descrito abaixo, tais revisões totalizam uma diferença negativa de 0,5% percentual no lucro contábil, acumulado para janeiro, quando comparado com o resultado previamente apresentado. Uma coisa é fato, tá? E isso ocorreu também com todos os ativos. Era comum os ativos entregar lucros futuros, que essas questões contábeis ou não, eu vou tentar explicar assim para ficar mais fácil para você. E depois do caso do MXRF, a grande maioria deles parou de fazer isso aqui, ó. Tá entregando teoricamente só o lucro que transitou no caixa. Muitos fundos entregavam lucros que sequer haviam transitado no caixa. Então, essa diferença de você parar de entregar lucro futuro, de uma certa forma, impactou na entrega dos rendimentos desses FIIs também. Então, muitos fundos caíram nas suas entregas aí, devido hoje não estar fazendo mais esse movimento aí. Aí ele fala também aqui, nos casos papéis comprados na data e preço unitário de emissão, o reconhecimento de juros, correção monetária e amortização é realizado de acordo com a curva inicial da emissão. Os papéis comprados data diferente da emissão. O reconhecimento e amortização de papel passa a ser acelerado nos primeiros meses. Os juros e a correção monetária acruados no papel na data de compra e quem passam a ser parte do novo custo de compra são amortizados não mais na proporção que o principal papel na curva, e sim na velocidade que esses juros e correções são pagos na curva do papel. São informações técnicas aqui, tá bom? Mas eles mudaram a forma como era auferido. Não sei se é porque estava tendo problemas ou não, mas eles mudaram. Compra de ágio e deságio. Para os papéis com ágio e deságio em relação ao preço da curva, o reconhecimento das receitas é realizado conforme o papel da curva, amortizando o ágio, subtraindo as receitas, ou deságio somando as receitas de forma proporcional à amortização do papel. Aí aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Era interessante antes ele trazer isso aqui, ó. Vamos verificar o tamanho do fundo aqui. Atualmente o tamanho do fundo é de 470 milhões, então as despesas aqui, as taxas cobradas pela gestora, estão orbitando 1,3, e esse fundo cobra 20% do QCD e IPCA mais 4. Acho uma taxa de performance um pouco mais justa do que a do Equitare, por exemplo, que cobra 100% do CDI. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essas despesas, que o ideal seria que elas estivessem descritas, né? Estivessem destrinchadas, estivessem todas detalhadas. E aí a gente vai ver o que essas despesas representam frente às receitas do fundo aqui, ó. O que essas despesas representam frente ao que o fundo receitou. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, em fevereiro, 345 vezes 100 dividido por 1,490. Então a gente vai ver que em fevereiro as despesas representaram muito. Representaram 23%, bem acima dos 15% que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, assim, o que eu observei nos relatórios da R Capital depois que mudou? Não sei por qual motivo, se antes já era assim ou não, mas agora as despesas da R Capital, assim, estranhamente, estão começando a ficar mais caras do que era. Que antes era 3%, 5%, 6%, era um fato que eu elogiava muito. E ultimamente essas despesas têm disparado aí. E no caso desse mês de fevereiro, até extrapolou os 15%. Vamos ver dos últimos 12 meses, que ele vai ter apenas 2022, pelo que eu vejo aqui. Mas vamos ver 2022 para ver como que está se comportando frente ao total. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou desprezar aqui, ó, esses 20 mil de resultado de FII aqui. Por quê? Ora, a gente até observa o seguinte,
E um ponto que impactou no total que o fundo receitou aqui é esse resultado de FIIs aí, ó. Note que ele teve 20 mil de resultados de FIIs, tá? Mas esse valor aqui, será que realmente ele transitou mesmo no caixa do fundo? Provavelmente não. Então eu não vou considerar esses 20 mil aqui, ó, que aqui ele considera que teve um prejuízo de 492. E esse prejuízo, provavelmente ele descontou o prejuízo aqui, ó. 1,490, desconta o prejuízo, entregou 1. Só que aqui, ó, ele teve 22 aqui de lucro por causa desses 20. E ele fez essa reserva aqui de 21 e tal, ó. Mas isso aqui, teoricamente, não tá transitando no caixa. Então é aquela história. Ele entre aspas, tá contando, assim, contando com ovo, né? Então, sei lá. Vamos sensibilizar e a gente vai descontar esses 20 mil aqui, ó. E no caso, provavelmente seria 20 milhões. Despesas totais do ano aí. 700 vezes 100 dividido por... No total, a gente vai tirar esses 20. Então, dá 2.900. Então, olha só. 700 vezes 100 dividido aqui, ó, por 2.800. Então, o que a gente observa? Que as despesas estão bem descontroladas. Teoricamente, estão representando, refletindo 25% das receitas do fundo, né? E se você observar os vídeos anteriores, se você observar vídeos antigos, não representava antes isso. Então, o que aconteceu que mudou a gestora e agora as despesas, teoricamente uma gestora nova, menor, era para ter uma despesa menor, e agora as despesas estão maiores. O que será que aconteceu? É um ponto de atenção aí que tem que ter em relação a isso. Continuando aqui, a gente vê os detalhes do fundo. E aqui, para mim, teoricamente, é o passo que me chamou a atenção. O que acontece? Ó? O fundo antes, ele tinha uma exposição a CRIs até interessante. Ó. E hoje ele tem apenas 19%. E ele tem uma exposição alta em FIIs, 50% em FIIs. E aí é a briga do mercado atual, que ele está investindo no XBXO, Serra Verde. Está investindo muito em fundos da própria casa. E outro ponto também que ele está investindo são nas equities. Ele tem 30% em equity. Ou seja, ele tem aqui, ó, 80% investido em ativos que não são geradores de renda. O que acontece? Esse fundo está gerando, na minha opinião, de forma até guerreira, 6 centavos, com apenas 20% do seu portfólio aqui, ó. Eu vou exagerar e considerar que 10% aqui desses FIIs tá conseguindo gerar alguma coisa. Então, 30% do portfólio está gerando 6 centavos. Todo o resto não está gerando nada. E aí, esse é o grande setor. Tá? Esse é a grande problemática para mim. Outro ponto de altíssimo risco que esse fundo sempre teve é essa altíssima exposição aqui à hotelaria. Que, de uma certa forma, que também eles... estão escrevendo hotelaria, mas é multipropriedade. Isso aqui é altíssimo risco que esse fundo corre, que o HCTR corre, que o Versalhes corre. Mas isso sempre existiu, ele sempre teve esse risco. Residencial aqui, ó, 16%. Área comercial, 4%. Lazer, 4%. E mais 9% papel. E aí, segundo o fundo, tem 56% performado e 43,8% não performado. Mas esse performado aqui não entenda como gerando receita. E aqui a gente vê toda a diversificação geográfica que o fundo possui. Vamos à frente. Aqui a gente vê em que os fundos, os ativos estão indexados, os CRIs, os papéis do fundo. Ele tem GPM mais 16 ali, ó, bem alto essa taxa dele aí, com um prazo médio de 6,8 anos, é um prazo alto, mas o duration está dentro do aceitável aí, no máximo 3,5 anos, ó, 2,6, 3,5. Ele tem também IPCA mais 12, com um prazo aí de mais ou menos 6 anos, e a média ponderada da carteira, ó, dá 12,6. É uma taxa alta. E aí, no total, o que a gente vê? 8% a IGPM, 92% indexados a IPCA. Tudo isso aqui é sobre os CRIs, que é um pequeno percentual das cotas do fundo. Agora, isso aqui é altíssimo risco para a carteira do fundo, como ele sempre foi, é um fundo altissimamente arriscado. 89% da carteira dos CRIs, que é um percentual pequeno do fundo, representa 89% a subordinadas, ou seja, entre seniors, mezanino e subordinadas. Teoricamente, subordinadas a que possui maior risco, ele vai ter ali 89% das suas cotas dos CRIs em subordinado. Então, esse aqui é um ponto bem assim, que traz bastante risco para o fundo. Corporativo, segundo ele, 76%. Teoricamente, risco corporativo é menos arriscado,
E ele vai ter ali multipropriedade plena 18%, loteamento 5%. E o LTV também aqui é outro ponto para mim que é ruim. Ora, o LTV, quanto menor o LTV, melhor. Hoje, 64% dos riscos do fundo tem um LTV acima de 80%. Então, eu ainda vou exagerar e deixar só os 80%, mas é mais de 80%. Significa que eles têm R$80 de dívida e só 100 de garantia. Então, pelo risco que o fundo possui, essa diferença aqui é muito pequena. Ele vai ter ali mais 30% entre 80% e 65%, ainda assim é muito alto para mim, e o restante aí, quase nada, abaixo de 65%. Vamos à frente aí, vamos lá. Eles trouxeram esse relatório aqui com cores visuais, fica mais fácil de identificar, e é uma análise de risco baseado nos critérios da gestora. Então, vermelho é algo que já chegou num ponto crítico. E internamente aqui também, esses índices aqui, ó, o que for vermelho é que está numa situação também periclitante, situação de perigo que requer um risco, requer um acompanhamento um pouco maior. Eu não vou comentar um por um dos ativos do fundo aqui, mas é interessante observar isso aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Cota subordinada, IPCA mais 12, duration de 4,3. Aqui ele não traz o quanto de obra já, o quanto de venda, não traz razão PMT. Então nesse aqui eu não vou analisar tanto, vamos para o próximo. Ó, nesse próximo aqui, ó, GPK, ele tem 512 hoje de razão PMT, sendo que o saudável seria 150. A razão de saldo devedor aqui, ó, em 80%, e aqui ele não traz o que ele esperava. Vamos para esse aqui que teoricamente é o que já está com problemas. Eco Resort aí. Ele está com 100% da obra executada, então o risco de obra já acabou neste aqui, mas ele está com vendas apenas 73%, quase 74%. Então está com vendas assim, tem que vender mais, né? Uma inadimplência de 2,4%, que nesse critério deles não é muito. E aí aqui que está a questão, ó, o saldo, a razão do saldo do PMT aqui, era o que eles esperavam, 105, e eles estão apenas com 93. Já o saldo devedor está acima do que se espera, 113, e eles querem atingir no mínimo 105. Então, e aqui também a gente vê as concentrações frente ao PL. Isso representa 6% do PL, 4, 1,75. Nesse crivo aqui, nenhum dos CRIs possui altíssima exposição a mais do que 10%, que seria mais saudável aí. Continuando aqui é o ponto que eu vejo, entre aspas, problemático. Por quê? Ó? IC loteamento, se você observar bem, hoje, isso aqui ó, representa 4% do fundo. E que eu saiba, isso aqui não está gerando receita, não está entregando rendimentos. Lote metro quadrado também é da própria gestora. Está representando 11% para o fundo aí. Ó. Então, o que acontece? É como se os fundos da própria casa estivessem ancorando esses outros ativos aí, dando vazão para eles existirem. E para mim, eu nem vejo isso como sendo tão problemático. O problema é o fundo hoje meio que se sustentar com 20%, 30% do seu portfólio. E querendo ou não, o mercado é rentista. Então, ele poderia ir passando para isso aí à medida que o seu portfólio interno fosse maturando. Mas como hoje eles não estão tendo resultado, o mercado não perdoa. E aqui é o dito Serra Verde, ó. O Serra Verde hoje representa 29% do portfólio do fundo e ele não é todo mês que ele paga. Tá? Ele paga, mas não é todo mês. Outro fundo que está dando pano para manga aí, que o pessoal está bem chateado, XBXO. Ele representa 4% do portfólio. E aí, ó, mais um Ankara Distressed, que representa mais quase nada do portfólio, mas ainda assim, o que eu quero mostrar para vocês? De todos esses fundos que ele investe, apenas o DVFF aqui traz retorno para o fundo. Isso não representa nem 1% do PL. Então, olha o tanto de ativos que não estão performando e trazendo resultado para o fundo. Então, assim, né? Isso aqui representa 50% hoje, é complicado. Equities, que são os negócios que o fundo investe diretamente aí, estão representando 30%. E aí, essas equities, não necessariamente elas vão gerar resultado agora. Então, o que eu acho que deveria estar acontecendo com esse fundo? Uns 60%, 70% dele em crise diretamente, e aí ele vai se expondo a equity, vai se expondo a esses negócios da casa, não tem problema. Mas vai se expondo aos poucos, à medida que eles forem maturando, vai despejando mais. Mas caramba, 20%, 30% performado e os demais não. Então é complicado, tá? E aqui é outro ponto, ó. Esse equity, que é o Resort do Lago, representa 13% do fundo aí. Para ser um equity direto, é muito risco aplicado numa única multipropriedade. Então, na minha opinião, isso aí é um ponto de atenção que tem que ter. Continuando,
O que eu tinha para trazer a respeito do Tord são somente essas informações. Então, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que você achou desse vídeo? Você também é um dos que está muito chateado com Tord, Versailles, Deva e Hectare? Qual a sua posição? Você decidiu sair dos ativos? Você acha que é uma gestora que vai falir? Você acha que eles estão fazendo um mau trabalho? Comenta aí para nós o que vocês acham aí, qual a posição que você está fazendo. Saibam, eu sou neutro, eu não dou a mínima se você está comprando, se você está vendendo, se você está saindo. O meu objetivo aqui é apenas tentar trazer informações para tentar te ajudar na sua tomada de decisão. Então, faça uma tomada de decisão da sua consciência, não seja levado pelos demais e evite levar prejuízo. Como que eu evito levar prejuízo? Ora, se você é uma pessoa que fica sendo movido quando tem alta volatilidade, não se posicione em ativos de alto risco. Simples assim. Porque isso aqui que vocês estão vendo vai acontecer com outros ativos. Vai acontecer com vários outros ativos. Então, se você está chateado com os momentos que está acontecendo, é melhor não se posicionar em ativos de alto risco para que você não passe por isso. Eu espero que vocês tenham consciência, não sejam levados pela manada, senão vocês acabam tendo prejuízo e tudo, né? E espero que vocês tenham um excelente resultado. Enfim, por favor, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix aí, como a Mônica e como vários outros aí nos ajudaram. Faça-nos uma doação no Pix e nos ajude nas nossas empreitadas. Ou procure-nos no e-mail caso você tenha interesse de algum acompanhamento, alguma situação nesse sentido aí. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando, novamente, Mônica, muito obrigado pela doação. Vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.